Você já se perguntou até onde você iria se obedecesse uma ordem de autoridade? Imagine um cenário. Um laboratório modesto. Uma figura vestida em jaleco branco. E você, simplesmente convidado a participar de um experimento aparentemente inofensivo. Sua tarefa é aplicar choques elétricos a um indivíduo cada vez que ele cometer um erro em um teste. Os choques começam leves, quase imperceptíveis. Mas, a cada erro, tornam-se mais intensos. Até que os gritos de dor da pessoa do outro lado da sala começam a soar ensurdecedores. Você hesita. O suor escorre pelo seu rosto. Mas a figura de autoridade, firme e calma, diz: continue. É essencial para o experimento. Então, você continua. Por quê? É aqui que começamos a desvendar um dos experimentos mais perturbadores da psicologia, o experimento de Milgram. Nos anos 1960, Stanley Milgram, um jovem pesquisador da Universidade de Yale, se propôs explorar uma questão fundamental: até que ponto indivíduos comuns são capazes de cometer atrocidades quando obedecem ordens de uma autoridade superior. Inspirado pelos julgamentos de guerra nazistas, Milgram queria descobrir como pessoas aparentemente éticas puderam participar dos horrores do Holocausto. E foi assim que surgiu o cenário perturbador que mencionei há pouco. Os participantes do experimento acreditavam estar ajudando em uma pesquisa sobre memória e aprendizado. Mas, na realidade, eles estavam sendo testados em sua capacidade de obedecer ordens. A pessoa que recebia os choques, o aprendiz, era um ator. Os choques, falsas descargas elétricas. E o verdadeiro experimento estava no comportamento dos professores, os participantes do estudo. Conforme os níveis dos choques aumentavam, os gritos simulados do ator tornavam-se mais desesperados, até atingir um silêncio absoluto, como se algo terrível tivesse acontecido. Muitos dos participantes mostraram sinais claros de angústia, tremores nas mãos, nervosismo extremo, suor excessivo. Mas ainda assim, obedeciam. Sob pressão da figura de autoridade, cerca de 65% dos participantes aplicaram o nível máximo de choque, acreditando ser fatal. Pare por um momento e pense: o que você faria nessa situação? A pessoa do outro lado da sala grita, súplica, implora para que você pare. Mas a autoridade logo ao lado insiste, sem alterar o tom, sem demonstrar dúvida. Você poderia desobedecer? Ou seguiria uma ordem, hierarquizando o dever acima da moralidade? Essa é a questão que o experimento de Milgram trouxe à tona. O estudo explora a fragilidade do livre-arbítrio em situações de pressão e autoridade. E nos confronta com uma verdade desconfortável: pessoas comuns, em situações controladas, podem se tornar agentes de atos inimagináveis. Mas, por quê? O segredo está na psicologia da autoridade. Desde muito cedo, somos condicionados a respeitar, confiar e obedecer figuras hierárquicas, pais, professores, líderes. Quando confrontados com uma autoridade firme e legitimada, muitos de nós enfrentam um dilema ético que paralisa nosso julgamento moral. Afinal, desvincular o eu das ordens recebidas é uma tarefa brutalmente difícil. Entretanto, existem nuances ainda mais sombrias. A conformidade social atua como um reforço poderoso nesse tipo de situação. Quando acreditamos que a responsabilidade por nossas ações recai sobre a autoridade, algo curioso ocorre: nosso senso de culpa se dissipa. Basta uma frase, como eu estava apenas seguindo ordens, para justificar o injustificável. E isso nos leva ao que talvez seja a questão mais aterrorizante. Será que somos realmente livres para escolher? Milgram nos mostra que, muitas vezes, o livre-arbítrio se dilui diante das circunstâncias. Quando pressionados por uma autoridade irresistível, nossa moral pode ser desviada, como uma bússola magnetizada. A ética, para alguns, torna-se maleável, dobrada pela força da hierarquia. Ainda assim, nem todos os participantes cedem completamente. Uma minoria expressiva recusou-se a continuar, mesmo sob intensa pressão. Esses indivíduos desafiaram a autoridade, colocando a moralidade acima do dever. Eles são um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais obscuros, a rebeldia moral pode emergir como um farol. E você? Se fosse colocado nesse experimento, até onde iria?
Esse é um momento para reflexão. Não apenas sobre o experimento de Milgram, mas sobre nossas próprias vidas. Quais autoridades seguimos? Quais ordens aceitamos sem questionar? E, quando nossos valores entram em conflito com nossas ações, temos coragem para resistir. O estudo de Milgram nos presenteia com um espelho desconfortável, mas necessário. Ele nos obriga a confrontar as sombras que habitam em cada um de nós. Afinal, a responsabilidade, na sua forma mais pura, é indelegável.